Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Nós continuamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e hoje vamos tratar sobre os capítulos 3 e 4. O título da nossa lição de hoje é A Vocação do Cristão. Fique conosco, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Seguindo então com nossos estudos na carta de Paulo aos Efésios, na lição anterior nós vimos os capítulos 1 e 2. Neles nós estudamos as bênçãos espirituais em Cristo e a salvação pela graça. Esse estudo foi um estudo voltado para a obra de redenção que Deus realizou em Cristo. Hoje nós vamos estar abordando os capítulos 3 e 4 de Efésios. Nós vamos estudar o apostolado de Paulo aos gentios, a vocação do cristão, a unidade da igreja e os dons espirituais. O apostolado de Paulo aos gentios. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, versos 7 e 8. Paulo então inicia o terceiro capítulo da carta aos Efésios, falando sobre o seu apostolado aos gentios. Ele vai afirmar então que tornou-se ministro pelo dom da graça de Deus, por meio de revelação. Ele havia recebido o conhecimento de que a graça salvadora de Deus havia se manifestado também aos gentios. E é interessante nós pensarmos que ele não seria um apóstolo como os demais. Paulo ele foi um apóstolo fora do seu tempo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 8, diz assim: depois destes, apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo. Paulo, então, ele é um apóstolo com todos os requisitos de um apóstolo. Mas quem seriam aqueles apóstolos e quais seriam esses requisitos? Bom, nós temos que pensar que o apostolado ele é um ministério específico. Ele surgiu com a escolha de Cristo. Cristo é quem escolheu os seus apóstolos. Nenhum deles se auto-intitulou ou foi empossado por outro apóstolo. Não. Cristo escolhe os seus apóstolos. E eles, então, aqueles apóstolos, eles foram testemunhas oculares e fiéis de Cristo e também da sua ressurreição. Eles viram Cristo com os próprios olhos. Cristo é aquele que concede autoridade àqueles apóstolos. Marcos capítulo 16, verso 20, diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Paulo é um apóstolo legítimo. Aquele que outrora era perseguidor se tornou um dos grandes pregadores do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 e 10 diz assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nesse texto de Coríntios, nós vemos o zelo que o apóstolo Paulo dedicava à obra, a maneira esforçada e trabalhadora que ele se doava para a pregação do Evangelho. E aí eu posso refletir então, será que nós temos feito a obra com amor sincero, de maneira zelosa, de maneira dedicada? Nós precisamos amar os nossos irmãos, precisamos amar as pessoas e precisamos amar também a Igreja de Jesus e fazer então o nosso melhor. A vocação do cristão. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios 4, verso 1.
E no capítulo 4, agora, o apóstolo Paulo vai tratar da vocação do cristão. A ideia básica de vocação é a ideia de ser chamado por Deus para uma vida digna e justa. A palavra vocação significa ser chamado para uma determinada tarefa. Paulo usa esse termo para indicar 3 possíveis situações. A primeira, o chamado à santidade, ou seja, ter uma vida consagrada, como está lá em Filipenses capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A segunda é o chamado ao serviço, quando nós servimos aos outros com os dons que recebemos. Romanos 11, verso 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E a terceira, o chamado ao ministério, quando nós somos incumbidos de uma liderança ministerial, como foi o caso de Timóteo, o jovem pastor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. O Senhor nos chama para sermos santos, para servirmos com os nossos dons. E em casos mais específicos, Ele vai nos chamar para assumirmos um ministério pastoral ou de uma liderança espiritual. Seja qual for então o tipo de chamado, nós precisamos entender que é Deus quem nos chama. Então, qual tem sido a nossa resposta ao chamado de Deus? Será que nós temos respondido como Zaqueu, que lá em Lucas 19, verso 6, ele desce depressa da árvore e atende ao chamado de Jesus? Ou será que nós temos respondido como o jovem rico, que saiu triste porque não quis abrir mão dos seus bens? Isso está lá em Lucas 18, verso 23. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus na sua vida? A unidade da igreja. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, versos de 3 a 6. Agora o apóstolo está tratando sobre a unidade da igreja. Ele está ensinando aos crentes de Éfeso que eles deveriam viver em comunhão uns com os outros, conservando a unidade do Espírito. E é o Espírito Santo que faz, de fato, uma obra maravilhosa em nossas vidas. Ele faz a diferença. Ele nos une com o mesmo propósito. Porque quando o Espírito nos guia, não vai haver rivalidades, ciúmes, brigas, discórdia. Todos estarão caminhando na mesma direção. Paulo ele vai estender o conceito de unidade dizendo que há um só corpo, ou seja, uma igreja santa e fiel composta pelos verdadeiros discípulos de Jesus. Só há uma esperança, a salvação eterna, a morada celestial, a vida com Cristo para sempre. Só há um Senhor, que é Jesus Cristo, que está à destra de Deus. Só há uma fé, uma certeza, uma convicção, um único evangelho digno de confiança. Só há um batismo, que é professado nas águas como testemunho de uma vida transformada, mostrando que nós morremos para esse mundo e nascemos para uma nova vida com Deus. Só há um Deus e Pai de todos, Criador e sustentador de todas as coisas. Então, a Igreja do Senhor ela caminhará com êxito sempre que houver unidade entre os irmãos. Por isso ela deve estar sempre ajustada, unida, vivendo em amor. Pois toda vez que é quebrado esse vínculo da unidade, o fruto serão dissensões, discórdias, animosidades. E aí eu preciso pensar então, como temos fortalecido a unidade da igreja? Será que eu e você temos contribuído para que a igreja ela seja mais unida? Os dons espirituais.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, versos 11 e 12. Os dons espirituais são capacitações específicas dadas pelo Espírito Santo a todos os crentes. A palavra dom, ela vai indicar presente, dádiva, privilégio, benefício. Dom é um presente. Eles são manifestações do Espírito Santo em prol da edificação dos santos. E aí nós percebemos que há uma finalidade maior para os dons, que é a edificação. Por isso, eu preciso usá-lo para o bem da igreja. Eu preciso usá-lo para o crescimento espiritual dos meus irmãos. E além do mais, o Espírito Santo, ele distribui os dons da maneira como ele quer. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Isso é um detalhe importante, que cada crente tem pelo menos um dom. Então, todos têm sua importância na igreja. O texto que nós lemos então no capítulo 4, versos 11 e 12, diz que uns foram designados para ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Mas ele ainda vai afirmar que o objetivo principal é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, os dons ou o seu uso, ele sempre gera edificação e nunca desunião e nunca confusão. Nós concluímos então mais um breve estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vimos sobre o apostolado de Paulo e a dedicação que ele empregava aos gentios. E aí eu quero te perguntar, como você tem tratado seus irmãos? Você tem servido realmente com amor? Nós também vimos hoje sobre a vocação do crente. Nesse sentido, qual é o chamado do Senhor para a sua vida? Você tem exercido esse chamado com excelência? E por fim, nós falamos também acerca dos dons espirituais. Você tem utilizado o seu dom ou dons para a edificação do corpo de Cristo? E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre a nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. E antes de nós encerrarmos, eu quero te convidar a orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos a caminhar usando o dom que o Senhor tem nos dado para a edificação do Teu corpo, ó Pai. Que nós possamos entender a nossa real vocação, o nosso real chamado, ó Pai, e trabalhar para a unidade do corpo de Cristo. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar aqui conosco estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.